Você sabia que 1/3 da área de terra do mundo inteiro está sendo utilizada para a agricultura? Milhões de pessoas e centenas de milhares de máquinas trabalham dia e noite para produzir alimentos para nós. E no vídeo de hoje, você vai testemunhar as 30 colheitas de legumes e frutas mais impressionantes já registradas. Para produzir mais de 250 toneladas de óleo essencial por ano, os campos intermináveis de lavanda na Bulgária não podem depender apenas da força humana. Quando a cor roxa cobre o horizonte, as máquinas modernas entram em ação. Observe como elas deslizam. A cabeçote recolhe os arbustos inteiros de flores, enquanto as lâminas afiadas separam os caules da planta em um piscar de olhos. As flores de lavanda são enroladas e compactadas em formas semelhantes a fardos de palha. Um campo inteiro pode desaparecer em apenas um dia. Toda a colheita é transportada para a fábrica, onde se transforma em gotas valiosas de óleo essencial. Sem máquinas gigantes ou processos automatizados, a colheita de pêssegos continua sendo uma verdadeira prova de esforço humano. Para alcançar os galhos altos, os trabalhadores imigrantes precisam subir em escadas e se esticar para colher cada fruta. A penugem fina na casca do pêssego pode parecer inofensiva, mas causa coceira. No entanto, eles têm pouco tempo para parar. E nem ruído hace, né? Eles trabalham em equipes de 8 pessoas e são pagos por produção, $80 por caixa. Para obter renda suficiente, cada pessoa deve completar pelo menos 15 caixas por dia. As caixas de pêssego se enchem gradualmente hora após hora, prontas para deixar o pomar, carregando tanto o esforço quanto a pressão por trás de cada colheita. Ao olhar para os campos de repolho hoje, muitas pessoas pensam que tudo já está completamente mecanizado. Na realidade, em algumas áreas, os agricultores ainda precisam cortar cada cabeça de repolho manualmente. A diferença está atrás deles. Um sistema de esteira transportadora está silenciosamente transformando o processo de colheita. Após o corte, cada repolho é colocado na esteira transportadora e transferido para a área de classificação e embalagem. Graças a esse sistema, a eficiência melhorou significativamente, reduzindo a necessidade de mão de obra em até 50%. Para a colza, a colheita hoje é realizada por máquinas. O cabeçote é equipado com mandíbulas de corte que seccionam as plantas na base e alimentam todo o caule para dentro do equipamento. No interior da máquina, um sistema de debulha e fricção centrífuga separa suavemente as sementes das vagens secas e dos caules, minimizando ao máximo o rompimento. As sementes de colza separadas caem nas telas vibratórias e são então transportadas para o compartimento de armazenamento superior, prontas para o transporte e processamento. Graças a essas máquinas, a produção global de colza está projetada para atingir aproximadamente 90 milhões de toneladas na safra 2025/2026. O próximo produto é a cereja. A cada ano, o mundo colhe aproximadamente 4,6 milhões de toneladas de cerejas frescas. Em fazendas pequenas e médias, os agricultores precisam colher cuidadosamente cada cacho, mantendo o pedúnculo intacto para evitar amassados, e colocá-lo suavemente em cestas presas ao peito. Quando a escala aumenta, as máquinas começam a substituir.
Braços mecânicos agarram o tronco da árvore e o sacodem uniformemente, fazendo com que as cerejas maduras caiam nas telas de captura. Logo em seguida, a esteira transportadora leva tudo automaticamente para os recipientes. Um processo que antes durava horas agora é concluído em poucos minutos rápidos, melhorando significativamente a produtividade. A colheita de cranberry não ocorre em terra firme, mas debaixo d'água. No estado de Wisconsin, que lidera os Estados Unidos há 31 anos consecutivos com produção superior a 5,3 milhões de barris no ano passado, a água é bombeada para os pântanos de cranberry para a colheita. A água faz as frutas flutuarem, permitindo que as grades de disco batam facilmente os frutos das videiras. Em seguida, os agricultores caminham na água para reuni-las em grandes massas. Essa etapa é bastante extenuante porque o equipamento é pesado e deve ser movido continuamente. Por fim, todas as frutas são aspiradas para os caminhões, lavadas no interior do veículo e rapidamente transferidas para a fábrica de processamento. Em seguida, vamos ver como as melancias são colhidas. Os trabalhadores usam facas ou tesouras para cortar os cabos de cada fruta e depois passam de mão em mão para colocá-las no caminhão. O trabalho se repete continuamente sob o sol quente, exigindo resistência e coordenação harmoniosa. No entanto, em algumas fazendas, o que eles precisam não é a fruta, mas as sementes. As melancias são coletadas e colocadas em trituradores para separar as sementes diretamente no campo. Embora possa parecer um desperdício, o valor econômico das sementes mais do que compensa. O mercado de sementes de melancia é até projetado para crescer em mais 364,4 milhões de dólares entre 2026 e 2030. Diferentemente de outros vegetais, as couves de Bruxelas crescem como pequenos botões ao longo do caule, tornando o método de colheita bastante único. Os agricultores sentam-se em uma máquina semiautomática e puxam rapidamente cada planta, mantendo o caule intacto com seus botões redondos e uniformes. Em seguida, toda a planta é passada por um sistema de lâminas rotativas que separa cada botão do caule. Os botões caem na esteira transportadora e são transferidos para o compartimento de armazenamento através de um tubo de descarga grande. Máquinas como essas contribuem para a produção aproximada de 1,5 milhão de toneladas de couves de Bruxelas em todo o mundo a cada ano. A colheita de peras não é uma corrida de velocidade, mas um teste de destreza. No final do verão, nos pomares de peras nos Estados Unidos, quando as frutas começam a amadurecer, os agricultores colhem cuidadosamente cada pera, tomando o cuidado de não arranhar a casca delicada. As peras são então colocadas em cestas presas ao corpo. Quando a cesta está cheia, eles se movem e despejam em um recipiente central, repetindo o processo. Esse trabalho aparentemente simples sustenta aproximadamente 13 mil trabalhadores em Washington e Oregon. Sob o sol implacável, a colheita de tâmaras começa em altura. Para alcançar os cachos no topo, os agricultores amarram cordas ao redor do tronco e sobem lentamente, selecionando cada cacho maduro. No Irã, onde a produção supera 947 mil toneladas por ano, esse ainda é um trabalho que exige habilidade e coragem. Após o corte, os cachos de tâmaras são baixados para o chão. Em seguida, eles são verificados quanto à qualidade e classificados antes do processamento. No entanto, os conflitos na região agora afetam gravemente a agricultura, e mais do que nunca, os agricultores só desejam continuar seu trabalho em paz.
Em seguida, vamos examinar o processo de colheita do espinafre. Máquinas especializadas usam lâminas de corte largas para separar as folhas verdes da base, mantendo o vegetal limpo e minimizando a contaminação com terra desde o início. Após o corte, o espinafre é transferido diretamente para uma esteira transportadora montada na máquina. Um fluxo de ar potente empurra as folhas através de um tubo de descarga para o recipiente na traseira, criando um processo fechado diretamente no campo. Com a demanda em constante aumento, o mercado global de espinafre é estimado em aproximadamente 752,4 milhões de dólares até 2026. Em Hokkaido, a maior região de cultivo de brócolis do Japão, com produção de quase 29.700 toneladas, a colheita agora conta com o apoio de máquinas. Essas máquinas são equipadas com lâminas afiadas que cortam os caules na base, garantindo uniformidade desde o primeiro passo. Após o corte, o brócolis é levado para a esteira para remover o excesso de folhas ao redor. A partir daí, ele continua se movendo para a área de classificação superior. Como o pré-processamento ocorre diretamente na máquina, a carga de trabalho dos operadores é reduzida significativamente, permitindo que se concentrem apenas na inspeção e seleção final. A colheita de azeitonas também foi mecanizada nos dias de hoje. A colhedora envolve o tronco da árvore e cria vibrações ao longo do caule para fazer as frutas caírem rapidamente. Em apenas poucos segundos, centenas de azeitonas caem continuamente como chuva. Abaixo, um sistema de captura recolhe tudo imediatamente, sem perdas. Logo em seguida, as azeitonas são peneiradas dentro da máquina para remover folhas, pequenos galhos e sujeira. As frutas limpas são transferidas para recipientes, prontas para o transporte até a fábrica de processamento de óleo. A produção global de azeite de oliva está projetada para atingir aproximadamente 3,44 milhões de toneladas na safra 2025 a 2026. O próximo produto é a framboesa. Das mais de 900 mil toneladas produzidas anualmente, uma parte significativa é colhida com máquinas vibratórias de árvores. Esse é o método mais comum em fazendas de grande escala. No entanto, isso não é possível em todos os lugares. Em muitas fazendas, as framboesas ainda são colhidas totalmente à mão. Cada fruta é selecionada com cuidado e colocada em pequenas cestas para preservar a qualidade. De um lado está a velocidade, do outro, a meticulosidade. E ambas coexistem para manter todo o valor dessa fruta. Em pomares de maçãs modernos, os agricultores não precisam mais subir manualmente como antes. Eles ficam em plataformas elevatórias móveis que os levam até a altura da copa das árvores, permitindo colher as frutas em uma altura confortável. Isso torna o trabalho mais estável e menos fisicamente exigente. Cada maçã é colocada em uma cesta presa à frente do corpo. Quando a cesta está cheia, eles despejam em um recipiente grande colocado na plataforma e continuam se movendo ao longo das fileiras. O trabalho prossegue de forma constante, repetindo-se por muitas horas. Essas ações aparentemente simples contribuem para a produção global de aproximadamente 81,72 milhões de toneladas de maçãs na safra 2025 a 2026. Diferentemente de muitas outras culturas, a colheita de flores de lótus ocorre apenas durante poucas horas curtas no início da manhã. Em Dong Thap, no Vietnã, onde há mais de 108 hectares de cultivo de lótus, esse é o momento em que o aroma está mais intenso, quando os botões ainda estão suavemente fechados e as pétalas ainda não murcharam com o sol.
Os agricultores se movem pelos lagos usando facas pequenas ou tesouras afiadas para cortar cada flor, tomando cuidado para não amassar os cabos. Eles geralmente cortam em ângulo para ajudar as flores a absorverem melhor a água quando arrumadas. O trabalho parece simples, mas exige precisão e cuidado porque essas pétalas são extremamente delicadas. A colheita de figo da Índia não é uma tarefa que se pode fazer com as mãos nuas. No final do verão, quando a fruta atinge o ponto de maturação, os agricultores devem usar luvas grossas ou enrolar várias camadas de pano nas mãos e usar pinças ou facas para cortar cada fruta, evitando os espinhos pequenos, mas muito irritantes. Uma vez experientes, eles só precisam girar levemente e a fruta madura se desprende facilmente. O trabalho exige mais cuidado do que velocidade, mas a recompensa é clara. Em condições favoráveis, uma fazenda no Novo México pode colher até aproximadamente 2.267 kg de fruta por ano. O próximo produto é o pimentão. Com uma área cultivada de mais de 2 milhões de hectares em todo o mundo, colhê-lo é uma questão de velocidade e organização. Quando a máquina começa a operar, toda a planta de pimentão é puxada para o cabeçote de colheita e alimentada diretamente no sistema de esteira. Aqui, as folhas excedentes são removidas enquanto os pimentões passam pelas seções de processamento. Embora a maior parte do processo seja mecanizada, os seres humanos ainda são necessários para a etapa final de classificação e inspeção, garantindo que apenas as frutas de qualidade cheguem ao mercado. A colheita de jicama não envolve máquinas complexas, apenas trabalho humano e resistência. Os agricultores devem puxar cada tubérculo do solo, repetindo o movimento de se abaixar e levantar centenas ou milhares de vezes sob o sol. O trabalho pode parecer simples, mas a repetição contínua o torna fisicamente exigente, afetando diretamente as costas e as articulações. No entanto, os resultados são evidentes. Apenas um único terreno pode render até 16 toneladas em uma temporada de colheita. A cada ano, o mundo colhe aproximadamente 35,37 milhões de toneladas de tangerinas, um número enorme, mas o método de colheita continua muito simples. Sem máquinas complexas, os agricultores ainda colhem cada fruta à mão, selecionando as maduras e cortando-as do galho. As tangerinas são então colocadas em cestas presas ao corpo, acumulando-se gradualmente com cada movimento pelo pomar. O trabalho prossegue de forma constante, repetindo-se hora após hora. Essas pequenas ações, aparentemente insignificantes, quando multiplicadas milhões de vezes, criam a grande produção anual, um testemunho claro do poder da perseverança. Aproximadamente 54 milhões de toneladas de amendoim serão colhidas globalmente em 2026, o suficiente para mostrar que o processo por trás não é nada simples. Enquanto a máquina se move ao longo das fileiras, lâminas de arado robustas cavam profundamente no solo, puxando toda a planta junto com as raízes cheias de vagens. Os arbustos são então sacudidos vigorosamente para remover a terra, virados e arrumados em fileiras no campo. Eles permanecerão ali por vários dias para secar naturalmente ao sol. Uma vez suficientemente secos, máquinas são usadas para debulhar as vagens, separando os amendoins cheios em recipientes prontos para o processamento posterior. O
O próximo local é a região noroeste do Vietnã. A cada ano, do final de fevereiro ao início de março, quando as flores de ban começam a florescer brancas por todas as encostas das montanhas, o povo local entra em uma temporada de colheita curta, mas importante. Sem apoio de máquinas, eles precisam subir diretamente nas árvores, colher cada flor e colocá-las em cestas carregadas nas costas. O trabalho exige destreza e familiaridade com o terreno, pois as árvores geralmente crescem em áreas íngremes e de difícil acesso. As cestas de flores são coletadas após muitas horas de trabalho e depois levadas para o processamento em pratos especiais locais. Na Europa, a produção de cevada está projetada para atingir aproximadamente 56 milhões de toneladas em 2025, exigindo velocidade de processamento quase contínua nos campos. Quando a máquina de colheita começa a funcionar, toda a planta de cevada é cortada de forma limpa em uma única passagem. Aqui, um sistema de lâminas rotativas de alta velocidade corta os caules em segmentos, facilitando as etapas de processamento seguintes. Todo o material é então transferido por um sistema de tubos transportadores e empurrado diretamente para o container de um reboque que corre paralelamente. Tudo acontece de forma contínua, quase sem tempo de parada. Em seguida, vamos ver como as bananas são colhidas. Com a produção global projetada para superar 127 milhões de toneladas em 2026, a colheita de bananas é um processo que exige tanto força física quanto grande cuidado. Os agricultores usam um facão para cortar o cabo horizontalmente e depois rapidamente apoiam o pesado cacho no ombro. O trabalho não é apenas pesado, mas também exige bom equilíbrio para evitar danificar a fruta. A partir daí, os cachos de banana são enganchados em um sistema de cabos e transportados diretamente para a área de embalagem. Esse método minimiza amassados e preserva a melhor aparência quando as bananas chegam à fábrica. Em algumas fazendas, a colheita não termina nem mesmo após o pôr do sol. Quando a temperatura esfria, os agricultores ainda se movem entre as árvores, continuando a colher ameixas maduras. É uma corrida intensa para fornecer 12,3 milhões de toneladas de ameixas e abrunhos ao mercado global a cada ano. Sem o ronco de máquinas, o único som é o farfalhar de mãos nuas trabalhando incansavelmente. As cestas pesadas se esvaziam e enchem novamente. Depois são despejadas em recipientes enormes colocados no meio do pomar, esperando que os comerciantes as coletem. Enquanto o salário para esses colhedores de frutas é de apenas cerca de $1.000 por mês, em alguns lugares as pessoas estão dispostas a pagar de 50 mil a mais de $200.000 por um robô colhedor de morangos automático. Em vez de observar e estimar pela experiência, o sistema usa câmeras e sensores para escanear e identificar com precisão as frutas maduras. Uma vez identificado o alvo, o braço robótico se move até ele e colhe cada fruta com cuidado, minimizando danos à casca macia. Cada ação é calculada e repetida com alta precisão. No entanto, o alto custo significa que nem toda fazenda pode adotar essa tecnologia. O próximo produto é o aipo. Este vegetal agora está presente em mais de 136 países e é um dos vegetais mais comuns do mundo. Em muitas regiões de cultivo, os agricultores ainda usam o método manual, cortando cada maço na base com uma faca afiada diretamente no campo.
Após o corte, o aipo não é deixado por muito tempo, mas é imediatamente transferido para estações de lavagem montadas no campo. Ali, cada maço é brevemente enxaguado com água limpa para remover terra e areia, e então rapidamente embalado no mesmo dia. Esse método ajuda o vegetal a manter sua crocância e o sabor mais fresco quando chega aos consumidores após muitas horas. O final do verão é quando os campos de cebola ficam mais movimentados, pois as máquinas de colheita operam quase sem parar. Quando a máquina entra no campo, sua parte de escavação afunda profundamente no solo, levantando o bulbo inteiro de cebola junto com as raízes e a terra ao redor. Logo em seguida, as cebolas passam por um sistema de peneira vibratória para remover a maior parte da terra restante. Os bulbos mais limpos continuam se movendo para trás e são despejados diretamente em recipientes ou caminhões que correm paralelamente ao lado. Fileiras inteiras de cebolas desaparecem rapidamente, deixando para trás recipientes cheios prontos para o transporte e consumo. Na safra 2025/26, a produção global de nozes está projetada para superar 1,2 milhão de toneladas. Esse número não seria possível sem a ajuda dessas modernas máquinas vibratórias de árvores. Com braços mecânicos que envolvem o tronco da árvore e a sacodem uniformemente, a máquina faz as nozes caírem no chão sem danificar a árvore. Os agricultores então rapidamente as reúnem em recipientes grandes, prontos para o transporte até a instalação de processamento. Graças a essa tecnologia, centenas de toneladas de nozes podem ser colhidas em muito menos tempo do que com métodos manuais. Agora, vamos ver como os agricultores colhem arroz usando colheitadeiras mini. Sua operação segue um processo simples, mas eficaz em duas etapas: corte e enfileiramento. O operador empurra a máquina ao longo das fileiras de arroz maduro, observando atentamente cada avanço para que a lâmina de corte frontal seccione os caules rente ao solo. As espigas pendentes são reunidas em feixes organizados, prontos para a próxima etapa de transporte. Com seu design compacto, a colheitadeira mini pode navegar por áreas que colheitadeiras combinadas grandes têm dificuldade para acessar, permitindo uma colheita oportuna e preservando a qualidade do arroz.